O questionário corresponde a uma série de perguntas, geralmente são as perguntas fechadas, eu vou falar sobre isso já daqui a pouquinho, e o questionário ele é aplicado a um número muito maior de pessoas. Então, como eu pus aqui, o questionário corresponde a uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Então percebam aqui já logo de cara a diferença entre uma entrevista e um questionário. Enquanto na entrevista você vai lá pessoalmente ou eventualmente você faz por meios digitais, via internet, uma videoconferência, por exemplo, ou até por telefone, no questionário não. O questionário você envia para a pessoa, seja um envio pelo correio ou pela internet, no caso, aquela série de perguntas, e a pessoa responde ali estando sozinha em casa. Então essa seria a primeira diferença. Uma outra diferença, como eu pus aqui, é que o questionário ele tem uma característica objetiva, ou seja, as perguntas geralmente são fechadas. E o que é uma pergunta fechada? Uma pergunta fechada é aquela em que você já coloca ali na resposta as opções. Ou seja, uma coisa é eu perguntar assim para você: o que você acha do assunto tal? Ponto. Então esse tipo de pergunta é chamada de pergunta aberta e ela é típica de uma entrevista. Me diz o que você pensa sobre o assunto X qualquer. Outra coisa, que aí é a característica do questionário, é aquela pergunta fechada em que se pergunta assim para você: dada tal frase X, você concorda, discorda ou tanto faz? E aí você já dá lá as opções. Por exemplo, discordo completamente, discordo, não concordo nem discordo, concordo e concordo completamente, por exemplo. Então isso é uma pergunta fechada e é uma pergunta então típica de um questionário. E o questionário é montado dessa forma porque o questionário tem uma característica quantitativa, ou seja, geralmente você não quer saber ali a opinião pessoal de cada um dos entrevistados, daquelas pessoas que são seu objeto de estudo, mas você quer saber de maneira quantitativa as porcentagens, por exemplo, que cada um pensa assim ou pensa assado. Então, aqui, antes de entrar na próxima técnica de pesquisa, lembrem-se que a entrevista ela é geralmente feita com poucas pessoas, ela possui perguntas abertas e, por esse motivo, a entrevista tem um caráter qualitativo e ela é utilizada, portanto, quando vocês quiserem saber a opinião ali específica, pessoal daquela pessoa, de maneira que aquela pessoa possa responder da maneira que ela achar melhor. Já os questionários, eles são direcionados mais a pesquisas que têm um objetivo mais quantitativo. As perguntas são perguntas fechadas, ou seja, você não deixa a pessoa que está respondendo dizer o que ela quer ali, ou da forma que ela quer, não é um texto corrido. Já existem opções pré-definidas e você então envia isso e a pessoa responde sem a sua presença. Essas seriam então as principais diferenças entre uma entrevista e entre um questionário. E a quarta técnica de pesquisa é a da pesquisa bibliográfica, ou seja, é aquela pesquisa que praticamente todo mundo faz no trabalho acadêmico, que é analisar doutrinas, que é analisar textos de maneira geral, ou seja, bibliografia, para poder utilizar essas ideias no seu próprio trabalho. Então aqui eu quero chamar a atenção para o fato de que a pesquisa bibliográfica então corresponde de maneira genérica a toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografia, até outros meios de comunicação. Então, por exemplo, quando você ouve uma entrevista no rádio, e aí pega aquelas ideias ali que foram divulgadas no rádio, ou na televisão, ou em um filme, alguma coisa assim, e coloca no seu trabalho, isso é considerado como uma pesquisa bibliográfica, ainda que a fonte não seja propriamente um livro ou um artigo acadêmico, por exemplo.